Nós vamos começar já já o nosso café com estoicos. Estou fazendo essa live, não sei se ela ficará durante todo o nosso café aqui. A gente vai conversar, portanto, sobre a felicidade, sobre o tempo, sobre várias questões que os estoicos nos trouxeram aqui, nos legaram para a gente refletir um pouquinho, né? Então a gente vai conversar sobre Zenão, com Marco Aurélio, com Sêneca, e dialogar com os filósofos é sempre muito interessante, né? É sempre algo não valorizam tanto, né, o saber filosófico. E só que lá nos filósofos, né, nos gregos, até atualmente, os filósofos param para pensar sistematicamente sobre algum assunto, né, sobre algum tema. Então é sempre proveitoso a gente consultar um pouquinho, né, o que o filósofo pensou, se debruçou, fez críticas sobre o que as suas próprias conclusões, né? É muito interessante. Estou só esperando o pessoal que se inscreveu entrar aqui no Google Meet. Se você quiser interagir comigo, mande uma mensagem pelo meu WhatsApp, que aí eu te passo o link do Google Meet, que eu interajo somente com as pessoas que se inscreveram, né? No Google Meet que elas podem falar comigo mais assim diretamente, tá? Vocês já ouviram falar de aconselhamento filosófico, eu acredito, né? De filosofia clínica. São abordagens que utilizam a filosofia como um suporte conceitual para as questões existenciais, né? Então, isso é uma área relativamente recente, né? A filosofia clínica é uma abordagem de um filósofo brasileiro, gaúcho, chamado Lúcio Pacter, que tem se expandido cada vez mais, né, fora do Brasil também. E o aconselhamento filosófico, ela tem origem, né, na verdade, lá na Grécia Antiga as pessoas já faziam um aconselhamento filosófico de uma certa forma, mas esse termo foi bem desenvolvido por um filósofo canadense chamado Lou Marinoff, que escreveu aqueles best-sellers, né, mais Platão e menos Prozac. E é bem interessante, são bem interessantes essas duas abordagens. É, a filosofia por si só ela já é uma maneira de nos despertar de algumas dores existenciais, né? Quando a gente começa a estudar a filosofia, a gente percebe como que às vezes uma dor que eu carrego existencial, ela tem às vezes uma questão conceitual, né? Um conceito que você não está compreendendo muito bem. E quando você começa a entender esse conceito de uma forma mais precisa, como diria Platão, né? Conhecimento é virtude, você começa a perceber que é simplesmente a sua dor um conceito equivocado no qual você conduzia a sua vida. Então, independente de você se aconselhar com um filósofo específico, né, que isso é bem interessante também, né, você pensar assim, nossa, o que o Hegel tem para me ajudar nessas minhas questões? O que o Kant tem, o que Platão tem, o que Aristóteles, o que os estoicos têm para me ajudar em algumas questões? Independente disso, o conceito em si, investigar conceitos é muito terapêutico, podemos dizer assim, porque nós nos guiamos no mundo por conceitos, né? São os conceitos que nos guiam. E quando a gente escolhe um caminho, você está escolhendo, você tem algo para decidir. E você escolhe, você tem que escolher, né? Eu vou seguir esse caminho ou outro caminho. Nós escolhemos pelos conceitos que a gente tem. Quando a gente está em busca assim de decidir sobre algo que envolve a felicidade, né? Você escolhe um caminho ou outro pela sua noção de vida feliz. Então, investigar os conceitos já já é algo extremamente terapêutico, já seria um uso da filosofia, porque a filosofia é uma disciplina que investiga conceitos, né?
Como dizia o filósofo Gilles Deleuze, o filósofo é um criador de conceitos. Peraí que estão entrando as pessoas aqui que vão participar do Meet. Bom dia, tudo bem com você? Agendar a data. É, justamente, depois de Epicuro, que nos coloca o prazer como sendo a filosofia, nós temos os estoicos que vão rebater isso. Mas é isso mesmo, muito. Mas é justamente isso, Doni. Quando a gente começa a estudar a filosofia, a gente percebe assim que todas as doutrinas filosóficas têm os seus pontos positivos, né, e os seus pontos negativos. Então a gente aprende com todos mesmo, né? A gente vai fazendo a nossa mistura filosófica e aí você vai criando a sua filosofia, podemos dizer assim, a sua filosofia de vida, né? Só que muitas pessoas fazem isso, têm a sua filosofia de vida, mas não sabem de onde vieram, né? Os fundamentos, né? Oi, Beth, tudo bem com você? É isso mesmo. Não, tranquilo. Aí você escreve aqui qualquer pergunta que você tiver, né? Sim, é isso mesmo. Isso que você falou acontece mesmo. Por isso que a disciplina História da Filosofia ela é muito importante. Por quê? Porque a gente passa pelo pensamento dos principais filósofos, não de todos os filósofos, né? Mas passa pelo pensamento desses principais. E isso que você falou acontece muito, né? A gente estuda um filósofo, a gente fala, nossa, eu sou platônico. Aí você estuda Aristóteles, nossa, eu sou aristotélico. Nossa, eu sou Epicuro. Você vai se identificando. E no final das contas, você vê que você é tudo isso, né? Nós somos tudo isso. E com alguns filósofos a gente tem uma repulsa maior, às vezes, né? Que vai de encontro com alguma crença, algum valor bem assim enraizado em nós, né? E os filósofos, às vezes, né, vêm de encontro e bate com você, com aquilo ali que você acredita como sendo uma verdade absoluta. Mas mesmo esses filósofos, eles são importantíssimos, porque é pela crítica que a gente desenvolve, né? pelo, pelo, pelo pensamento crítico. E a crítica, como que ela se dá? Eu apresento uma tese, uma outra tese e se confrontam, né? Mas é muito bom. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, Doni. Porque a filosofia é um saber que precisa ter tempo, né? Você tem que ler com calma, porque às vezes uma passagem é muito difícil, você tem que se refletir profundamente naquilo, e como você mesmo falou, um conceito te remete a outros conceitos, tal, né? Então, tem que ter paciência, precisa ter calma, né? Senão, e isso que você falou é muito comum. Oi, Tânia, bom dia, tudo bem? E isso que você falou é muito comum, Dona. As pessoas leem a orelha do livro e já critica, né? Então, isso é típico da nossa assim, sociedade que quer tudo rapidamente, né? Isso é muito comum. E é um grande erro, né? Porque para você fazer uma crítica a um pensador, você tem que ter estudado pelo menos grande parte da obra dele, né? Senão, complica. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem? É isso mesmo, é importante filosofar. Pessoal, então vamos lá. Estoicos, né? Vamos pensar nesses três filósofos que acho que tem muita coisa para falar para nós aqui. A gente vai falar sobre Zenão, sobre Sêneca e sobre Marco Aurélio. Eu vou falar em ordem, né? Em ordem assim, cronológica, porque eu acho que é interessante. Então, antes de tudo, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os aspectos mais gerais, né, do estoicismo, para depois a gente falar um pouquinho sobre alguns detalhes desses três pensadores. Tudo bem, gente? Então a gente vai falar assim. E lembrando que vocês podem perguntar, interrompam,
É um bate-papo que a gente vai fazer com esses filósofos, tá? Eu, enquanto assim, moderador aqui, quando estiver falando sobre Zenão, seria o Zenão falando. Quando estiver falando sobre Sêneca, é o Sêneca falando. Eu vou defender a postura deles, tá? Para a gente fazer esse bate-bola, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que pensar é a origem da palavra estoicismo. Que vocês vão pensar o seguinte, ó. Vocês viram que acaba tendo esses ismos, né? Epicurismo, assim, platonismo, estoicismo. O estoico Zenão, que é considerado esse fundador, né? Ele foi integrante da Academia Platônica, né? E o Zenão, ele não é propriamente grego, né? Ele é de origem assim, fenícia, né? É um semita assim de Chipre, né? Então ele, quando ele foi para Atenas, ele estudou com Platão um tempo e, obviamente, sempre há discordâncias, né, dos pensamentos, e ele acabou se afastando da doutrina platônica e começou a desenvolver as suas ideias filosóficas. Como que ele fazia isso? Ele fazia isso debaixo de um pórtico, né? Um pórtico que chama estoa, né? Então ele não tinha um local dele fechado, ele ia pro local desse onde estava esse pórtico que chama estoa e falava sua filosofia. As pessoas passavam por ali e ouviam um Zenão falar, né? Então, quando perguntavam assim, aonde o Zenão está? Está lá na estoa, com os estoicos. Estoa, portanto, quer dizer pórtico. Estoicismo, porque o Zenão dava preleções debaixo desse pórtico, né? É interessante a gente pensar como que os termos surgem, né? Então, simplesmente, ele falava a sua filosofia debaixo de um pórtico, tudo bem? Então, essa é a origem da palavra estoicismo.